política hoje nós temos no Brasil o nosso sistema político, através do qual os cidadãos escolhem os seus representantes, seja no legislativo, seja no executivo. Aqui no nosso município, obviamente, escolhe por legislativo os vereadores, por executivo o prefeito municipal. E através da política nós temos a oportunidade de propor projetos de lei, nós temos a oportunidade de fazer os encaminhamentos dos anseios da população, encaminhar as reivindicações da população, dos bairros da nossa cidade, principalmente no trabalho que se refere aos vereadores, e através da política, da boa política, e daqueles que têm um compromisso realmente com os interesses da população e do povo, a gente consegue, obviamente, representar a vontade do povo através das nossas ações. Olha, política é o meio e o caminho de um vereador tentar fazer leis que beneficiem a comunidade. Política. Bom, política é um meio que nós temos, de fazer com que a sociedade chegue até do executivo ao legislativo, ou seja, a política, de um modo geral, é um meio que nós temos de fazer com que as pessoas entendam a parte legal, como funciona a parte legal de um município, através da política e dos políticos. Ou seja, a política é um meio de se alcançar, vamos dar o exemplo, a vereança, ou então ser um prefeito da cidade, e que a gente consegue alcançar isso através de bastante contatos, bastante trabalhos realizados dentro da sociedade, e isso faz com que você possa alcançar esse objetivo, que é ser um vereador, ou ser um prefeito, ou ser um deputado, É através da política que você consegue alcançar esses objetivos. É tudo que está relacionado à vida do ser humano. Relacionamento pode ser chamado de política, Muitas pessoas dizem que eu não gosto de política, mas a partir do momento que tu tem que ter uma relação com um outro ser humano, isso pode ser chamado de política, Quando tu coloca o teu ponto de vista para outra pessoa e tenta convencer ela de que aquilo ali é a coisa certa, isso pode ser chamado de política. Está tentando convencer, está tentando colocar a tua ideia para demais pessoas. Então isso tudo, na minha opinião, já começa por aí a questão da política. E claro, depois tem os termos técnicos com relação à administração pública, que aí a gente está coberto já de saber como é que funciona. Política é o nosso dia a dia, política é a nossa vida. Tudo na nossa vida envolve política. Para se ter uma boa educação depende da política, para se ter um bom transporte de coletivo depende da política, a mobilidade urbana numa cidade depende da política, a segurança depende da política. A política, ela faz parte do nosso dia a dia exatamente por isso, porque é da política que saem as leis, é da política que saem as obras, é da política que sai o apoio às pessoas, no sentido, por exemplo, da saúde, é dentro de políticas públicas que se desenvolve uma melhor condição na saúde, que se desenvolve uma vida melhor para o nosso cidadão. Acho que a política é um instrumento de transformação da vida das pessoas. Nós, seres humanos, somos políticos. A política está em cada relação nossa do cotidiano. Nossa relação familiar, nossa relação dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola. A nossa relação nos mais variados ambientes, ela é uma relação política.
a política em si ela é nobre, o problema é a política da forma como ela ficou, é a politicária o que ela foi transformada. Então eu acho que a gente tem que ressignificar a política, a boa realidade. Você consegue fazer pontes, você consegue entender a realidade e tentar dentro dessa realidade, escutando as pessoas, ouvindo as demandas, os problemas, encontrar soluções. Eu acho que isso é incrível, é incrível. Então eu entendo. Eu acho que a política também, ela não se faz só dentro de partido político e só na Câmara Municipal. Como ela é uma atitude inerente ao ser humano, eu venho de projetos sociais. Então, eu antes aqui de ser vereador, eu estou vereador, eu sempre digo isso, eu não sou, eu estou. 10 anos eu estava envolvido em projetos comunitários, projetos sociais. Eu acho que aqui é uma forma de eu intensificar essa atividade política e ter, sim, uma ferramenta, um instrumento maior na mão para poder ajudar a impactar e a modificar a vida das pessoas. Acho que a política em si, ela é uma atividade inerente ao ser humano e uma atividade nobre. Ela pode ser partidária ou pode ser também uma política comunitária. Entendo de que quando você está numa diretoria, você também faz política, você faz alguma coisa para... Em qualquer diretoria, você faz uma política, mas não partidária. Então nós entendemos de que política tem esse lado que nós possamos fazer tanto comunitária, onde nós nos doamos para servir a alguém, ou que seja a comunidade em geral. E a política partidária, aí você faz e escolhe um dos partidos que nós temos, falta de partidos, não falta no Brasil, e a gente possa então defender aquelas diretrizes daquele partido que está aí à frente, né, que você escolheu. Então, dentro daquilo, ninguém nasceu para um determinado partido, isso também existe. Então, essas trocas, esses interesses que existem também, você vai, como jovem, deve acompanhar, que muitas vezes acontece por essas pessoas também terem interesses, talvez na sua grande maioria individuais, e não coletivos. Política, eu entendo que é a arte de liderar, mas antes de tudo de ser liderado. O bom político e quem faz política com seriedade é liderado por boas ideias da comunidade. Quem vive política com seriedade é porque ouve a sociedade, ouve as pessoas, ouve os nossos moradores dos nossos bairros, de 35 bairros da cidade. Aí você, além de ser liderado, você está sendo liderado por pessoas que vivem aquela comunidade, que vivem a sua realidade e que pode transformar as ideias das pessoas em melhoria de cada bairro, de cada comunidade. Na realidade, a política, né, a essência dela, se deu lá na Grécia, antigamente, quando as pessoas passaram efetivamente a participar, né, das decisões da sociedade. Isso foi quando surgiu a democracia, né? E a política, na verdade, ela é a essência de tudo. A nossa sociedade, ela é política e nós precisamos dela. Sem ela, nós não viveríamos enquanto sociedade. Política é uma palavra muito genérica, mas, ao meu ver, toda política ela tem que visar o bem comum. Ou seja, por exemplo, o que é uma política pública? É uma ação planejada, projetada para atacar e resolver um problema. E daí em diversas áreas, na área da saúde, na área social, na área de segurança. Ou seja, política hoje assumiu uma conotação pejorativa. Política hoje as pessoas já relacionam logo a corrupção.
né? Então, se fala em política hoje para um aluno do terceiro ano, que é o que vocês estão, né? Política, eu lavo as mãos, não quero participar. Então, política são ações coordenadas no sentido de resolver os problemas da comunidade, da sociedade de um modo geral. Isso é política. A verdadeira política, da minha maneira, do meu modo de ver, ela se trabalha junto com projetos de leis e fiscalizar. Fiscalizar as secretarias, fiscalizar os projetos da nossa cidade e também acompanhar as melhorias da nossa cidade. É o que eu gosto de fazer, trabalhar com a comunidade junto com as secretarias para que ele possa fazer aquilo que o nosso bairro realmente precisa. Política é tudo, é a arte de conversação, é a arte do diálogo, de estar, enfim. A palavra política em português eu entendo desta forma, na minha concepção, que é a arte de dialogar, a arte de conversação, de poder ajudar, de trabalhar a questão do senso comum, de ajudar a comunidade, de estar presente. A gente faz política em tudo, né? Na escola a gente faz política, na vida pessoal a gente faz política, que está sempre conversando, sempre dialogando, sempre tentando construir alguma coisa nesse sentido. Na minha concepção, não vou ficar aqui traduzindo o sinônimo da palavra política que todo mundo sabe, mas a minha concepção, entendimento política é isso, é o que a gente faz no dia a dia, é construção, é trabalharmos juntos, é dialogar para construir algo positivo para a comunidade, para a cidade, enfim, de uma forma geral. Política é uma forma de organizar a vida em sociedade. Toda estrutura social ela parte de algum entendimento político. Política é uma forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas, de melhorar a sociedade. Ela é necessária para que nós possamos viver de forma harmônica em sociedade. Política é a arte de servir a sociedade, servir as pessoas, de trabalhar em prol do bem comum. É essa a minha visão de política. O político, ele é um servidor público, tal como um servidor concursado, efetivo ou comissionado, ele serve à sociedade, ele serve à comunidade. Para melhorar, logicamente, para melhorar em todos os aspectos, para melhorar a qualidade de vida, e envolve os meios de transporte, saneamento, habitação, combate à criminalidade, tudo passa pela política. Política pode ter várias definições, né? O que eu entendo é que todas as pessoas, independentemente do que fazem, devem procurar saber o que acontece na política. Ulisses Guimarães, que era um político brasileiro, ele certa vez recebeu uma resposta de alguém que disse que não gostava de política. Então ele falou o seguinte: imagina que você está trabalhando na sua empresa, vem alguém por trás, tira dinheiro do seu bolso legalmente e você não quer nem saber por que e onde é que esse dinheiro vai parar. É alguém lá em Brasília que deu uma canetada, que aumentou o imposto, que criou uma contribuição e que está tirando dinheiro do bolso do cidadão, do trabalhador, para aplicar em alguma coisa que ele não sabe por quê. Quem não gosta de política fica assim, né? Então a política, de uma forma bastante clara e didática, é a forma que as pessoas têm de se organizar em uma sociedade. É que uma sociedade não pode viver sem regras, sem princípios, senão vira uma anarquia. Cada um faz o que quer e como bem entende, sem ética ou sem moral. Então a política é a forma que as pessoas encontraram para viver em sociedade.
política, na verdade, no Brasil, a política é necessária para tudo. Tudo depende da política. Hoje, o aumento do combustível, o aumento da passagem de ônibus aqui no Blumenau é um exemplo. Tá? Passa pela mão do prefeito, passa pela mão de quem para conceder o aumento da passagem? Política. Política é tudo que rege o dinheiro do povo. Tudo que envolve o dinheiro do contribuinte, o dinheiro do povo, infelizmente passa por política. Aumento de combustível, aumento de passagem de ônibus, que bem citou, qualquer aumento, o aumento do preço do açúcar passa pela mão dos políticos. Tudo, o salário mínimo passa pela mão dos políticos. Tudo envolve política. Quem não quiser viver no mundo político, vá para a Lua. E inclusive na Lua ainda tem política, porque de vez em quando eles mandam um foguete para lá. Então a política envolve todo o sistema terrestre, tudo. Em todos os países, em todos os estados, existe a palavra política e a política se faz necessária para tudo.